Fala mestres, meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor de criptomoedas há pelo menos 200 mil anos e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês e introduzir vocês ao mundo DeFi da forma mais simples e básica possível. Então tudo que eu falar aqui nesse vídeo vai ser o básico, o início, apenas a pontinha do iceberg desse mundo que veio para revolucionar o nosso sistema financeiro tradicional como conhecemos. DeFi, e traduzindo para português, significa finanças descentralizadas. E é basicamente uma oportunidade gigantesca para pessoas como eu e você, pessoas comuns, poderem ter acesso a instrumentos financeiros que antes eram privados apenas para sistemas bancários tradicionais. Só que agora no poder de mãos de pessoas comuns. Então eu vou te ensinar nesse vídeo o básico sobre DeFi e te convidar a se inserir nesse mundo através da prática. Você vai, depois desse vídeo, começar a praticar com protocolos DeFi e finalmente entender aí as possibilidades que você tem nesse sistema financeiro descentralizado. Então, se você quer saber mais, já deixa o seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreve no canal e então, sem enrolação, para vocês entenderem como funciona o sistema DeFi, vocês têm que entender que ele surgiu principalmente com a blockchain da Ethereum. A Ethereum, na verdade, surgiu em 2014, é uma criptomoeda que surgiu depois do Bitcoin e veio com uma proposta de ser diferente. Não somente ser utilizada uma blockchain para fazer transações entre o ponto A e o ponto B de forma descentralizada, sem a necessidade de um intermediário, mas sim uma plataforma livre para fazer desenvolvimento de aplicativos descentralizados, também utilização de contratos inteligentes que são auto-executáveis sem a necessidade de uma pessoa, apenas de um programador fazer decentemente um código que consiga fazer a execução automática em determinadas condições e também fazer o mesmo papel do Bitcoin, que é fazer transação de forma descentralizada do ponto A ao ponto B, só que não somente utilizando o Ether, que é a moeda da blockchain do Ethereum, mas também de tokens que são desenvolvidos dentro do próprio blockchain da rede Ethereum. E tem um detalhe muito importante aí, para você fazer desenvolvimento de dApps, para você fazer transações dentro da blockchain da rede Ethereum, você paga uma pequena taxa para os mineradores fazerem a validação dessas transações, dessas ações que você faz dentro da Ethereum. Então, se você for mandar dinheiro, se você for fazer troca de tokens, se você for fazer qualquer desenvolvimento dentro da rede Ethereum, você vai pagar gas. Gas nada mais é do que um custo de operacional da rede, da blockchain da Ethereum, para você executar comandos, tá? Então, o gas, ele é cobrado através do Gwei. Gwei é como se fosse o Satoshi, que é a menor unidade do valor da moeda do Ether, tá? Então, assim como no Bitcoin você pode comprar o menor valor, um Satoshi, no Ethereum você pode comprar um Gwei, ok? Esse Gwei, ele é utilizado como pequenas taxas ou taxas que sazonalmente podem ser mais elevadas ou mais baixas para fazer movimentações financeiras dentro da blockchain Ethereum. Então é importante vocês entenderem que quando vocês forem mexer com sistemas DeFi, você vai pagar taxas para executar diversos comandos, beleza? Isso vai ficar mais claro depois quando a gente for para a parte prática desse vídeo. Então, para fazer movimentações com protocolos DeFi, a gente precisa de duas coisas apenas, beleza? A gente precisa comprar Ether, e aí você pode utilizar a Bitcoin Trade para fazer a compra de Ether, e também precisamos de uma carteira que suporte esse Ether para fazer as movimentações. A gente pode utilizar uma carteira física, como a Trezor T, a Nano Ledger, para ser mais seguro, tá? Simplesmente, mas você obrigatoriamente não precisa de uma carteira dessas aqui, que é um pouco mais cara, para você fazer as movimentações DeFi, mas eu recomendo, tá? Para utilizar como segurança. E você pode estar utilizando então carteiras digitais como o MetaMask que eu vou estar mostrando para vocês. Ao mesmo tempo, você pode utilizar a carteira física, que nesse exemplo aqui no vídeo eu vou usar, só que utilizando a interface do MetaMask, beleza? Então eu vou estar utilizando uma carteira com validação física, mas com a interface digital, certo? Bom, vamos lá então fazer a nossa primeira movimentação de protocolos DeFi e agora você vai entender aí uma das principais vantagens de você mexer com sistemas DeFi hoje. Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer é procurar aqui por MetaMask. Clica aqui, MetaMask Google Chrome, ele vai entrar aqui no caminho das extensões. Essa aqui é a carteira que a gente vai utilizar a interface, beleza? No exemplo aqui você pode utilizar a carteira digital mesmo, e aí você guarda as palavras-chave que vão aparecer no momento da instalação do aplicativo aqui, ou você vai utilizar ele apenas como interface para a sua Trezor ou para a sua Nano Ledger, beleza? Então clique em usar Chrome aqui, adicionar a extensão, vai instalar,
e em breve eu já volto. Muito bem, aparecemos aqui, Get Started, tá? Eu vou colocar aqui então importar uma carteira ou criar uma nova. No exemplo de vocês podem criar uma nova, então nós vamos estar utilizando essa carteira aqui, beleza? Então quando você criar a sua carteira pela primeira vez, eu espero que vocês tenham anotado as suas palavras-chave desde o início aqui, ó. Aqui estão as minhas, beleza? Você criou a sua carteira digital, você pode utilizar simplesmente essa aqui e você vai enviar o seu Ether lá da sua corretora para cá. Então você pode clicar aqui para copiar o endereço da sua carteira, colocar lá na corretora e enviar o seu Ethereum para cá, o seu Ether para cá, e aí vai entrar o seu saldo. No meu exemplo, no meu caso, eu tenho então a Trezor e eu vou entrar agora com a Trezor na carteira. Para isso eu clico aqui, conecto em Hard Wallet, escolho o Trezor, conectar, beleza? Ether na carteira, agora estamos aptos a utilizar protocolos DeFi. E nós temos as seguintes ferramentas financeiras para utilizar. Nós podemos utilizar corretoras descentralizadas, onde não existe nenhum controle de ninguém sobre os ativos que estão sendo gerenciados nessa corretora, stablecoins descentralizadas, seguros descentralizados, empréstimos descentralizados e também podemos prover liquidez para o mercado em troca de recompensa, ou seja, a gente presta dinheiro para o mercado absorve nosso dinheiro e com isso nós recebemos taxas de juros através das diferentes transações entre diferentes pares. Muito bem, então conectado à nossa carteira, nós estamos com o nosso Ether aqui no MetaMask. A gente vai agora, então, entrar numa corretora descentralizada e entender como é que funciona o mecanismo de uma corretora descentralizada, que é uma das coisas mais básicas que você pode utilizar em protocolos DeFi. Tá? Você pode utilizar o seu saldo que está dentro de uma carteira, sem você precisar retirar esse saldo da sua carteira, você pode trocar por dólares descentralizados. Então, vou mostrar para vocês um conceito extremamente interessante, porque antes, quando o Ether, por exemplo, estava caindo, né? O valor do Ether estava caindo no mercado, você queria, de repente, vender o seu Ether para transformar em dólar, para depois poder, numa possível queda do mercado, recomprar o Ether lá embaixo, você teria que tirar o seu Ether da sua carteira, mandar para uma corretora centralizada convencional, vender o seu Ether, transformar em Tether ou em dólar, né? Um token de $1, e você teria que tirar esse dólar de lá de dentro, ou pelo menos deixar e ficar a risco ali de manter os seus dólares dentro de uma corretora centralizada que pode simplesmente quebrar, falir e sumir com o seu dinheiro, beleza? Mas agora, com uma corretora descentralizada, você utiliza o seu saldo da sua carteira, onde você não tira esse saldo da carteira, e você consegue simplesmente fazer a troca por outros criptoativos. E aí eu vou explicar agora para vocês essa corretora descentralizada chamada Uniswap, beleza? A corretora descentralizada você sempre conecta através de uma carteira. Você só consegue acessar ela conectando através de uma carteira, seja digital através do MetaMask ou seja através da Trezor. Enfim, vou mostrar então para vocês. Entrar então na corretora e veja, ele já viu, tá, uma das minhas carteiras. Essa é a carteira digital. Eu vou vir aqui e trocar por uma carteira da Trezor, tá? Eu vou conectar então a minha Trezor aqui e veja que o dinheiro aqui, ó, o Ether já entrou aqui, beleza? Então, aqui eu tenho 9 Ethers nessa conta. E, por exemplo, vamos dizer que o Ether, ele subiu muito forte, foi para $1.000 por unidade. Eu comprei ele a $200, ou seja, eu estou com um lucro de 5 vezes. E eu quero agora vender o meu Ether para tentar garantir uma quantidade maior de dólares do que eu iniciei quando eu comprei a primeira vez os tokens, né? Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou vender uma porção desse Ether para converter em dólares. Depois vou esperar uma queda do mercado e comprar novamente. Isso tudo sem tirar os meus Ethers da carteira, o meu saldo da carteira. Como é que eu faço isso então? Por exemplo, então hoje um Ether vale, na estimativa aqui, $337, ok? Então para eu vender um Ether, eu venderia um Ether a $337, ou seja, o DAI é uma stablecoin descentralizada emitida por um protocolo DeFi também chamado Maker, e vou deixar um vídeo depois para vocês nesse mesmo vídeo explicando como funciona a emissão desse DAI e como ele funciona de forma completamente descentralizada, ou seja, eu não preciso confiar nessa empresa por trás do DAI porque ela é uma organização descentralizada onde ela não tem um controle sobre os dólares que estão sendo emitidos. Os próprios usuários do sistema do protocolo inteligente da MakerDAO
produzem novos DAIs, novos dólares, deixando como colateral, deixando como garantia outros criptoativos, beleza? Então, entenda, um DAI significa que é $1, ou seja, eu posso vender um Ether a 337 dólares sem tirar da minha carteira. E agora eu vou fazer um exemplo disso aqui, tá? Eu vou gastar uma taxinha de gas, conforme eu falei para vocês, toda ação que você faz através do blockchain da Ethereum, você gasta gas para você executar ações, que é o valor da taxa dos mineradores, tá? Da rede Ethereum. Então eu vou trocar aqui eu vou trocar meio Ether por 169, tá? Eu vou fazer então o swap aqui. Vou clicar então para confirmar a troca. Ele vai pedir uma autorização e vai explicar, ó, o custo dessa taxa vai ser de 3,42 dólares. Aí, essa taxa está elevada ultimamente porque, como a rede está com muitas pessoas atuando, o valor do gas ele se modifica ao longo do tempo. Então, quanto mais congestão na rede tem, maior vai ser o valor da taxa média dos mineradores para executar essa ação, beleza? Mas eu vou confirmar aqui para vocês só para mostrar como é que funciona, tá? Vou trocar, então, meio Ether por 173 dólares, ok? Ele vai me mandar lá para a Trezor, vai pedir para eu executar, confirmar, vai confirmar então a taxa aqui na nossa Trezor, confirmando, vou pagar o gas, ok? Vou confirmar e pronto. Em poucos minutos vai confirmar a troca de Ether por DAI e vocês vão ver que o balanço aqui, a minha quantidade de DAI vai se alterar conforme a venda aqui, beleza? Então eu vendi Ether e troquei por dólar descentralizado. Agora só precisa aguardar a confirmação da troca e ele já vai fazer a troca do Ether por DAI através do blockchain da rede Ethereum. Então você pode clicar aqui em pendente, clica na operação, ele confirmou então a troca de DAI, beleza? Se a gente voltar aqui então, ó, ele confirmou a troca, beleza? E, ó, aumentou o nosso valor em dólares simplesmente na nossa carteira. E agora você pode ver também que diretamente na nossa carteira entrou então o valor de DAI. Agora nós temos 189 dólares aqui em DAI e Ether nós temos então 3.200 dólares, ou seja, nós vendemos uma parte do nosso Ether, meio Ether, para trocar por dólares descentralizados, beleza? Agora é esperar por uma queda do Ether para fazer a recompra desse Ether a um preço mais baixo. Isso é só um dos exemplos do que você pode fazer numa corretora descentralizada. Então, eu não precisei mandar nenhum tipo de documento, nenhum tipo de aprovação de documento para uma corretora, não precisei fazer absolutamente nada. Eu só entrei na corretora descentralizada com a minha carteira conectada e simplesmente fiz a troca de Ether por dólares descentralizados e agora estou dolarizado e protegido para uma possível queda e poder aproveitar oportunidades do mercado. E como é que esse sistema funciona? Ele não funciona apenas para você comprar dólares. Você pode comprar vários tipos de criptoativos e tokens, ok? Você pode pegar tokens lastreados em outras moedas. Por exemplo, você quer comprar Bitcoin. Como o Bitcoin tem uma blockchain própria e única, você não consegue simplesmente comprar Ether por Bitcoin aqui dentro. Mas você consegue comprar um Bitcoin, você consegue comprar um token que representa um Bitcoin, que é pareado em Bitcoin, o RainBTC, ok? Então você pode trocar Ether por Bitcoin através do RainBTC, que nada mais é do que um token pareado e lastreado em Bitcoin real. Ou seja, quando você quiser supostamente surfar uma alta do Bitcoin, você pode trocar por RainBTC e depois trocar de volta por algum dólar ou por Ether mesmo, beleza? E aí você pode utilizar simplesmente a Uniswap para fazer isso e estar exposto à volatilidade do Bitcoin. Assim como também nós temos aqui, ó, por exemplo, a Link. Então a Link é um projeto de oráculos descentralizados que vem se valorizando bastante. Você pode também estar comprando e trocando Ether por Link aqui. Hoje em dia, com esse valor que nós temos aqui em carteira, nós podemos trocar por 404 links, por exemplo, que é um ativo que vem se valorizando ao longo do tempo. E assim, você pode encontrar vários outros diversos criptoativos e tokens que podem ter potencial de valorização absurdo, que rodam na blockchain da rede
Ethereum, e você pode estar fazendo a diversificação dos seus investimentos aqui dentro mesmo, sem você se desfazer dos seus ativos. Ou seja, é extremamente revolucionário isso aqui que eu estou mostrando para vocês, e é um dos conceitos mais básicos para você estar entendendo os protocolos descentralizados, beleza? E aí você deve estar se perguntando, pô, Augusto, mas quem é que provê liquidez, né? E qual é o incentivo de alguém que provê liquidez para ter uma ponta? Porque se você está comprando link, alguém tem que estar vendendo link do outro lado, certo? Certo. Por isso que existem as pools. A pool, na verdade, é uma forma de você adicionar liquidez no mercado. Então, se alguém tem link para vender, ele vai adicionar através de uma piscina de moedas e tokens e ativos, ou seja, eles colocam em uma piscina criptoativos e criptomoedas e fornecem essas criptomoedas em troca de taxas. Eles congelam essas moedas em troca de taxas para receber como incentivo a manutenção de dar liquidez para o mercado. Então, sempre do outro lado vai ter uma ponta vendedora e uma ponta compradora. Existem também outros protocolos como o Compound aqui, por exemplo, já entrei aqui com a carteira, sempre lembrando que os protocolos você precisa entrar com a carteira, beleza? Entrei aqui com uma carteira zerada mesmo, mas só para mostrar para vocês. Aqui a gente pode simplesmente pegar emprestado tokens, ok? E aqui está a liquidez, que temos a disponibilidade de pegar emprestado, né, os valores que existe disponível no mercado. Mas o mais interessante é isso aqui. Aqui você pode emprestar tokens para o mercado e em troca você recebe taxas anuais. Por exemplo, se você tiver dólares, DAI, você pode ganhar uma taxa de 4% ao ano por deixar os seus DAIs, os seus dólares parados, guardando valor, né, como reserva de valor dolarizado dos seus ativos. Em troca disso, você vai receber 4% ao ano. Se você colocar Tether, você vai estar recebendo 7% ao ano. E geralmente essas pools elas têm, às vezes, incentivos, onde você pode receber 20% ao ano, 15% ao ano. Vai depender ainda muito da necessidade do protocolo de ter supply. E às vezes o projeto incentiva você a deixar alguns criptoativos, algumas criptomoedas para você em troca receber taxas. Esse então é outro exemplo bem básico que você pode estar utilizando sistemas de DeFi para rentabilizar o seu patrimônio através das criptomoedas descentralizadas, beleza? E nesse site aqui você pode ver a quantidade de capital que está trancado, né, que está congelado para prover liquidez para os mercados de DeFi. Veja que no último mês de junho a gente começou a crescer exponencialmente esse valor, ou seja, a gente quase quadruplicou o valor em um mês de supply de capital congelado para prover liquidez para os mercados de DeFi. Veja que os principais ativos como a Maker, a Compound e o Synthetix, eles estão cada dia crescendo mais, ou seja, tem mais pessoas colocando e entrando no mercado de DeFi, provendo a liquidez em troca de receber taxas de incentivo por deixar os ativos disponíveis para liquidez no mercado. Isso mostra para nós o crescente incentivo que esses protocolos estão recebendo através do mercado e essa injeção de dólares. E simplesmente esses protocolos de DeFi eles podem absorver todo e qualquer capital inteiro do planeta, todo o nosso capital que gira em dólares, como conhecemos, os protocolos de DeFi conseguem absorver. E eu acredito que ao longo do tempo, com o crescimento e cada vez mais entendimento desses protocolos de DeFi e dessas finanças descentralizadas, eu acredito que o potencial de crescimento das criptomoedas é praticamente infinito. Então tem gente falando que é uma grande bolha, que pode estourar a qualquer momento. Eu não acredito nisso, acredito que cada vez vai, com o passar do tempo, mais pessoas, mais empresas vão entender os conceitos de DeFi e vão querer entrar nessa empreitada, podendo aí dar uma liberdade para todas as pessoas poderem utilizar o dinheiro como bem entenderem, independente de onde elas estão vivendo no planeta, beleza? Então a gente tem acesso a vários outros tipos de protocolos mais avançados, mais sofisticados, onde você pode fazer, prover liquidez e fazer trocas P2 pool, ou seja, você faz trocas de criptomoedas com pools de piscinas, né, de vários tokens, de vários criptoativos. É um pouco complicado de entender no início, a mente meio que explode, mas é bem simples, tá, pessoal? É bem mais simples do que parece, beleza?